Olá, graça e paz, tudo bem com você? Eu espero que esteja. Comigo, graças a Deus, está tudo bem. Eu me chamo Joel. Se você gosta de estudo bíblico, se inscreve nesse canal, ativa o sininho, dá o seu like, o seu comentário, compartilha com seus amigos, com seus irmãos, né, com os nossos irmãos. Eu amo estudo bíblico. Eu perdi um canal que eu tinha, mas hoje estou começando este novo canal. Trago aqui mensagens bíblicas, estudos, tá bom? Tenho amigos parceiros também, que têm outros canais, e eles me autorizaram a trazer os vídeos dos canais deles. Vídeos maravilhosos, à luz da palavra, à luz da verdade de Cristo, de Deus, nosso Pai. Então, eles me autorizaram a trazer esses vídeos de estudos para este canal. Então, se você vê outros pregadores aqui, algumas mensagens minhas, entenda que eu tenho autorização por eles para poder estar postando neste canal. Então, que Deus continue abençoando a sua vida e a sua família. Hoje eu venho trazendo então aqui para começar um estudo maravilhoso com nosso irmão Geraldo Moraes. É um estudo que o irmão Geraldo Moraes traz, que também está no canal dele, Igreja em Espírito e em Verdade. Então, vamos a esse estudo? Bora lá então, vamos começar. Ei, bem-vindos sejam todos os meus irmãos aí no YouTube, bem-vindos sejam todos os meus irmãos aqui presentes. Por favor, não saia ninguém. De Jailson hoje está aí, mãe dele também, então tá tudo em paz hoje. O tema da nossa mensagem é a maior revelação de Deus à igreja. Eu vou repetir: a maior revelação de Deus à igreja. Pode anotar, leia, fique bem legalzinho mesmo, tá? Para quando você chegar lá no céu, papai falar para você assim: mas tu não perdeu essa aula? Não, é porque eu pensei que era heresia, mas ele não mostrou lá dentro do evangelho. Não, é porque o meu pastor disse, mas o teu pastor mostrou no meu evangelho. Não, mas é que ele falou. Ah, ele falou, é. Desce, desce, desce. Agora desce. Agora desce. A primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Temos aí, Miguel? Almoçar lá hoje, hein, Miguel? Coxinha? Amarrado pelo sinal da domingo, coxinha. Ah, meu amado, não, meu amado. Ah, tá brincando. Ó, Miguel, tem que ter atitude, Miguel. Você viu aí a mensagem aí, Miguel? Não, coxinha não, pô, Miguel, não. Arroz, feijão e coxinha? E que eu mato você, cara. Aí piorou. Mas como está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Versículo 10. Mas Deus nos revelou pelo Espírito. Olha que palavra, hein? Porque o Espírito todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Uau! Forte, bem forte para Jesus. Vamos fazer uma confissão. Senhor e Cristo, eu te louvo, te exalto. Que palavra extraordinária. Nem olhos viram, jamais antes desta revelação isto penetrou no coração de Moisés, de Elias, de Enoque, de Adão, dos profetas, jamais. Mas disse Paulo, voltando do andar lá de cima, que tu revelaste pelo Espírito, pelo conhecimento, porque este conhecimento ele entra, ele vai no fundo do interior, se é que a palavra usada pode ser esta.
esta manhã, nos leve por esta profundeza, nos mostre esta revelação, esta coisa extraordinária que nos faz sentir seguros, tranquilos e sem temor do mal. Eu te peço que tu me uses com intrepidez, com irreverência, como tem sido durante todos esses anos, e que a tua igreja, que não são as paredes nem as placas colocadas pelos homens, sejam edificadas para no final desta mensagem o teu nome ser exaltado. Olha que coisa interessante. Eu vou ler mais alguns versículos ali. Diz o versículo de número 9, Miguel, que até aqui, este momento, havia coisas que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, e que nem jamais penetrou no coração do homem. Antes da revelação da graça de Deus, meus amados irmãos, o que se vivia era um mundo tenebroso de sacrifícios e rituais. E eu quero começar lhe dizendo, e eu sei que durante a mensagem você vai se espantar, que o culpado de tudo isto não foi Deus, foi Moisés. Eu não sei se você está muito familiarizado com essa ótica, mas Jesus nunca dizia: vai e apresenta as ofertas que o Pai mandou. Todas as vezes que ele mandava alguém apresentar o sacrifício no templo, ele dizia: vai e apresenta as ofertas que Moisés mandou. Foi Moisés que trouxe essa ótica de sacrifício para Deus. Alguns irmãos lá atrás já discordavam disso. Davi disse: o sacrifício para Deus é o espírito quebrantado. Mas diz Êxodo capítulo 34, que Moisés deixou todo mundo lá embaixo, subiu no monte. Quando Moisés volta, Moisés diz a todo mundo que Deus falou com ele, que Deus mandou ele escrever uma tábua, e que Deus a partir dali queria sacrifícios do povo. Ora, hoje, esta palavra penetrou no meu coração, e eu me questionei, porque eu me dou o direito de questionar, porque Moisés não era Deus. Moisés era um homem igual a mim, igual a você. E igual a Moisés, tem muitos pastores dentro da igreja dizendo: Deus mandou eu falar, quando muitas das vezes Deus não mandou falar porcaria nenhuma. Mas não mandou mesmo, porque Deus não iria usar um homem para falar comigo, ele dentro de mim. Falaria ele direto comigo? Deus não iria pedir o meu dinheiro para me dar para um homem, porque esse homem não é o representante de Deus. Eu tiro a ótica disso e começo a olhar para Moisés. Será que Moisés teve um encontro mesmo com Deus? Será que Moisés mesmo viu Deus? Será que os sacrifícios que a lei de Moisés pede foi mesmo pedido por Deus? Hoje, o que os olhos não viram e o que não penetrou no coração do homem está dentro de mim com essa espada questionando isso. Porque pare e pense: será mesmo que para um homem se relacionar com o Criador, queria exigir dele uma pomba? Qual a ligação? Quem foi que disse isso? Será que Deus falou diante da congregação? A partir de hoje, os que querem ter santidade comigo, tem que trazer uma pomba. Não era isso que dizia a lei? Aqueles que quiserem ter comunhão comigo, tem que se circuncidar. Aqueles que quiserem ter bênção comigo, tem que trazer 10% da sua plantação. Será que é este o vínculo? Quem
foi que disse isso? Foi Deus que veio na congregação, todo mundo testemunhou? Ou o Êxodo diz? Lá em Êxodo diz que Moisés disse. Moisés dizendo que Deus falou com ele, para ele ir sozinho. Quando alguém perguntou, eu acredito que alguém perguntou assim: ué, Moisés, Deus quer isso mesmo? Manda ele vir aqui falar com a gente. Nós somos aqui um número de quase 3.000 pessoas. Não, Deus falou para me ir sozinho. Bem, ficou muito fácil, porque tudo que Moisés dizia, porque em momento nenhum, quem escreve Gênesis é Moisés. Até então ninguém conhecia nada sobre Deus, nem Paulo. Paulo era judeu, Paulo obedeceu o que Moisés falou. Sim ou não? Sim. O livro de Gênesis foi escrito por Moisés. Numa época em que não tinha luz, numa época que não tinha Wi-Fi, acredito eu que Moisés reuniu um grupo de pessoas e disse: olha, no princípio era o verbo. Você viu, você estava lá, então nós vamos acreditar, porque você tem uma experiência, mas não tem nada comprovado. Nós vamos acreditar nisto pela fé, Moisés. É a nossa fé que vai nos guiar. Nós estamos acreditando em você. É você que está dizendo. Nós não vimos nenhum espírito vir na congregação nossa, não vimos ninguém vir no arraial. É você que está contando isso para nós. Isto pode ser um fato verídico ou não. Isto pode ser algo das suas emoções. Eu vejo o pastor hoje falando coisas aqui em cima, cabeludas, e o povo acredita. E eles dizem, é Deus. E o povo diz, é Deus, nós vamos fazer. E só quem colhe são eles. O fato a ser questionado é que a lei que Moisés trouxe não condiz com o caráter do Criador. Porque o Criador mesmo disse em Oséias que ele não queria sacrifício. Como é que Moisés trouxe uma lei sozinho lá em cima com Deus para governar um povo através de sacrifícios? Eu não sei se vocês sabem, mas até a cruz, tudo que se fazia para agradar a Deus envolvia sacrifício de animais. Sim ou não? E que Deus é esse sanguinário? Que Deus é... Meu amado, sinto muito. Eu questiono porque hoje os meus olhos veem. Eu questiono porque essa espada dilacerou a minha alma. Eu sei em quem eu tenho crido. Ele não quer nenhum tipo de sacrifício, nenhum, nem meio. Eu seria um dos tais que iria questionar Moisés. Então esse é o Deus Santo? Esse é o Deus que você encontrou na sarça ardente? Quando você encontrou com ele na sarça ardente, qual foi o sacrifício de animal que você levou? Quando você subiu ao Monte Horebe, qual foi a pomba? Então quer dizer que ele não quis sacrifício seu, que é o meu? Que é da congregação dos justos? Que Deus é esse que não quer sacrifício aqui, e para mim se relacionar com ele tem que mostrar, tem que dar uma pomba. Então Deus mudou, agora não quer mais a pomba? Não! Deus não quer mais a pomba. Porque agora Deus deu o sacrifício do filho dele. Meu amado, eu não quero nem entrar nisso, porque isso vai mergulhar no rio sem fim. Você daria o seu filho para tirar o ladrão da casa do vizinho? A pergunta que eu faço aos senhores, sem mergulhar mais: se Deus não se satisfez com o sacrifício de animais, iria se satisfazer com o sacrifício de um ser humano? Então Deus se torna sanguinário ao longo da história para que o homem se relacionasse com ele? Mas quando você mexe nesse assunto, e era exatamente isso que Paulo começou a dizer, e eu entendi, é que nem olhos viram e nem ouvidos ouviram. Eu não dou nada ao Deus da minha vida se tiver que fazer um sacrifício. Eu fazia isso quando eu era um evangélico. Quando eu era um evangélico, até banho eu deixava de tomar. E era até bom mesmo, né?
Principalmente nessa época. Se eu entrar num lugar e uma pessoa me falar, Deus me revelou que você tem que pagar um preço, fazer um sacrifício, eu bato nesse Deus. Isto não é Deus. Deus não quer sacrifício em hipótese alguma. Olha lá o que ele disse lá na lei de Moisés, Oséias, Miguel, por favor, não está escrito aí, Oséias 6,6, olha aí, olha aí, olha aí. Pois misericórdia quero, e quero que ele traga pombas, quero que tragam bois, eu quero que vocês vão para um arraial, come pão sem asmos. Você vê que ao longo da trajetória, os profetas foram despertando pela intimidade, os profetas foram dizendo, como que um Deus que é espírito vai querer que eu mate uma pomba, um bezerro? E olha, e eram coisas nos mínimos detalhes. Se fosse matar um cordeiro, ele tinha, olha, para servir a Deus. Olha o que Moisés disse que era a forma de servir a Deus. Você tinha que pegar um cordeiro macho, não podia ser meio coisadinho, não podia ser, tinha que ser macho mesmo, aquele macho volnei, aquela coisa comandante. Não podia ser aquele macho assim, igual o rapaz foi cortar o cabelo do cara, tá eu lá no salão, tô lá no salão, aí cai o cabelo, assim, que eles botam um negocinho, caiu o cabelo nas costas do cara, aí o cara do barbeiro foi limpar, o cara falou, não encosta em mim não, que eu não sou muito firme não. Não podia ser desse cordeiro aí não. O cara foi limpar o cabelo do outro, cara. Você entende que hoje eu tenho esse direito de me questionar, e eu vou te mostrar daqui a pouco, calma, nossas mensagens é 40, 50 minutos ainda, estamos em 2 minutos ainda, porque ele mesmo disse ao longo dos anos pelos profetas que misericórdia eu não quero sacrifício, eu quero o conhecimento de Deus. Esta frase, você sabe o que é um holocausto, meu amado? Era o que acontecia em Jerusalém, em Israel. Para servir a Deus, as pessoas faziam um holocausto, meu irmão. Mas quem foi que disse isso? Moisés. Não, mas Deus falou com Moisés. Não tem uma passagem na Bíblia em que Deus chamou todo mundo para uma atitude tão severa e disse no meio da congregação de todo mundo. Sempre quando Moisés relata isso, você abre a sua Bíblia no livro de Êxodo 34, diz que Deus chamou ele sozinho. Foi Deus que falou com ele. Ele falando com o povo, escrevendo no seu livro que Deus falou com ele para ele ir sozinho, não traz ninguém. Você vem sozinho, fazendo coisas às escondidas, para deturpar o caráter de alguém que diz, eu não quero sacrifício. E você sabe, toda a comunidade de Israel seguiu isto. Até aqui, Deus mesmo veio para acabar com isso. Ora, se a lei foi dada por Deus, para o povo fazer isso, por que é que o próprio Deus então veio acabar com isso? Se fosse bom, continuasse. Se Deus quisesse sacrifício, que continuasse. Que diz? Que ele se revestiu de carne, o verbo se fez carne. Quando questionaram ele, ele diz, eu não vim a me rogar, eu vim cumprir. Porque foi estabelecido que isto só iria acabar quando alguém cumprisse o que Moisés colocou. O cara colocou 613 mandamentos de sacrifício, de penitência, para governar o povo. E quem não cumprir é apedrejado. O trono disse, porque quando um cumpre um ponto, tropeça, é culpado. E isso ficou como legislação. Moisés, um juiz, legislando até depois da sua morte.
E o trono disse: eu vou colocar fim nisto, para mostrar ao povo que esta não é a lei de Deus. Como está em Hebreus, ele diz: eu colocarei a minha lei na sua mente e no seu coração. Isso é a lei do amor, da bondade, da dignidade, do respeito mútuo, da família que se ama, que se preza. Essa é a lei de Deus que está imprimida na minha mente e no teu coração. Não é sacrifício, não é pagar o preço, não é tirar 10% do dinheiro da família para entregar a um homem para enriquecer. Tudo isso era a lei de Moisés que governava. Então a igreja tradicional esquece esses pormenores, porque debaixo de Moisés as pessoas vivem o rigor do sacrifício. Debaixo de Moisés as pessoas fazem carteirinha de membro. Debaixo de Moisés, as pessoas têm medo de perder a salvação. Debaixo de Moisés, as pessoas vão pagando o salário de pastor para aprender a ter uma vida de maldição. Porque todos aqueles que estão debaixo de maldição, disse Moisés e nunca Deus, estão debaixo. Quem está debaixo da lei está debaixo de maldição. Então a igreja não entende nada de evangelho. A igreja entende de lei de Moisés. De evangelho a igreja não entende. Se você prega o evangelho na igreja, você é visto como herege. Se você prega a lei de Moisés, você é visto como homem de Deus. Porque Moisés estragou a vida espiritual das pessoas. Eu me relacionar com Deus tendo que... O que você vai fazer para agradar a Deus? Cara, eu estou aqui, mas estou desesperado. O que é? Cara... eu preciso arrumar um cordeiro macho, mas só tem cordeiro baitola. E agora? Não consigo arrumar um macho. Tem um aqui, Geraldo, cadê? Não, esse não serve, esse é mais ou menos. Esse é mais ou menos. Esse tem que ser antes de meio-dia. Antes de meio-dia eu posso sacrificar, depois de meio-dia não dá. No baiano não. É quase. Antes de mostrar a vocês o que nós temos para estudar esclarecendo, você sabe que tem uma passagem na Bíblia muito interessante, que é Apocalipse capítulo 1, versículo 1 ao 3. Leia aí comigo aí, olha aí. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio de seu anjo, notificou ao seu servo João. Versículo 2: o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quando tudo o que viu. 3: bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem a palavra da profecia. Para aí! Aqueles que ouvem e aqueles que guardam o quê? A palavra de quê? Grifa aqui, Miguel, grifa aqui, grifa ali. A palavra de quem? Aqui? Profecia? Mas João não era profeta. João era discípulo. A lei e os profetas duraram até João Batista. O João que está ali não era profeta. Como que ele pode trazer uma profecia? Profecia quem tem que trazer é o profeta. Os senhores permitiriam que eu amanhã fosse fazer uma cirurgia no coração de alguém que está com a cirurgia marcada? Não posso, eu não sou médico. Quem tem que fazer a cirurgia é o cirurgião. Eu poderia sair daqui agora e lecionar lá na faculdade, na UERJ, para quem está se formando em direito? Não posso. Eu não sou doutor, eu não tenho mestrado em teologia, em direito. Quem tem que trazer uma profecia é quem é profeta. João era discípulo. E todo mundo diz, não, isto é uma profecia. Não é uma profecia. Aqui é aquilo que a gente chama de uma tradução tendenciosa, e que Roma se beneficiou muito disso, porque os acontecimentos
Como é a profecia, ela vai ter que se cumprir um dia. Não é assim, profecia? Profecia tem que se cumprir um dia. E como estamos debaixo de eventos naturais, aquilo que foi, será. Choveu há 2000 anos atrás, vai chover também. Houve peste há 2000 anos atrás, vai ter também. Como está aqui profecia, isso aqui então tem que perdurar até ninguém sabe quando, para dominar o povo. Mas na verdade não é uma profecia, porque ele não é um profeta. Ele está revelando, ele está mostrando as coisas que devem acontecer em um período muito distante. Próximo. Próximo de quem? Próximo dos meus bisnetos, dos meus tataranetos? Ou próximo dele na ilha de Patmos no ano 68? Próximo dele no ano 68, e em 70 tudo isso ia se cumprir. Mas isso aqui passou batido a vida inteira. Ele não podia ser profeta. Quem foi que consagrou ele como profeta? Lucas 16, tem aí, Miguel? Lucas 16, só para você entender como é que funciona a minha mente. Olha aí. A lei e os profetas vigoraram, tiveram um vigor, autenticidade, legitimidade até João, que João ali é João Batista, o último profeta da lei. Como que o cara diz lá? Ele não. Quem diz foi João Ferreira de Almeida. Que foi João Ferreira de Almeida que traduziu isso aqui ao seu bel querer. Os crentes nem sabem disso. Estamos diante de um livro escrito em hebraico, em aramaico e em grego. Está em hebraico aí na tua mão? Está em aramaico? E em grego? Está em português. E quem traduziu isso? E quem foi que traduziu? Foi Deus. Tanto é que você vê, o cara não é profeta e está lá como profecia. Ah, vou botar isso aqui. Isso aqui. Ah, bota assim mesmo, cara. Bota bom profecia. O crente não gosta de profecia? Diz que é uma profecia. Amado, em Cristo, Deus se revelou aos homens. Em Cristo. Moisés falou o que ele quis falar, trouxe uns sacrifícios totalmente fora de uma realidade. Eu não acredito que o Deus da minha vida precisaria de um cordeiro, e se eu trouxesse um cordeiro baitola, ele dizia, não quero baitola, quero macho. Ué, porque o senhor é o que? É homofobia? Que aqui tem um bichinho, coisadinho, rosinha, não pode ser rosa? É homofobia no céu? Eu não acredito que Deus, para mim me relacionar com ele, tinha que matar uma pomba. Eu acredito no que Davi, cansado de ver, disse, o sacrifício para Deus é um coração quebrantado e contrito. Com um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. Começou a quebrar ali. Algumas pessoas começaram a ouvir Davi e disse... alguma coisa aqui não me cheira a bacalhau, porque esse cara também é um homem segundo o coração de Deus. Passou o que passou, parou de dar sacrifício, que Davi quando pecou, meu irmão, matou, foi uma boiada quase inteira. Sabe o que você acreditou? Deus perdoou. Por quê? Matou o boi Nelore, matou o boi Beuzebu. Cuidado com o boi. Em Cristo, Deus se revelou aos homens. Em Cristo, Moisés perdeu força. Em Cristo, a isonomia de Moisés começou a cair. E aqueles que viviam muito bem por causa disso, começou a se levantar. Inclusive os fariseus. O quê? Eu jejuo 2 vezes por semana. Dou dízimo de tudo quanto eu tenho. Vem esse cara aí dizendo agora que eles não jejuam, que eles comem e bebem. Ei, você aí, Yalcha! O que foi? Porque os teus discípulos comem sem lavar a mão segundo a tradição. E lá vinha ele quebrando a lei. Esta mulher foi pega no ato de adultério. Moisés, nunca Deus, pode ler. Nunca Deus, sempre Moisés.
Moisés mandou apedrejá-la. Mas Moisés também falou que aquele que apedrejar, que não tenha pecado. O que de vocês não tiver pecado, então que atire a primeira pedra. E lá vinha ele quebrando Moisés. É só pancada em Moisés, porque Moisés fez mal. É verdade. Moisés deturpou a forma de adorar o Criador, de levar sacrifício de animais. O local chamado de Guina, no grego, ou Geena, traduzido para o português, era o local onde os sacrifícios de animais eram jogados. Ali o fogo nunca apagava, o verme nunca morria. De tantos sacrifícios de animais e de corpos humanos que eram jogados ali, era produzido um gás metano que o fogo ficava para sempre. Isso era a forma de se adorar a Deus sobre a égide de Moisés. E ele veio quebrar isto. E a primeira coisa que ele faz é ir na cruz. Ele disse, está aqui. Ele chamou a responsabilidade para ele. Ele sabia que o pai não queria o sacrifício dele, porque um pai não quer ver o filho morto. Naquela cruz, na verdade, ele estava dizendo, Moisés, o que você fez foi muito feio, muito mal. Você teve misericórdia de Deus quando a sua irmã te achou dentro do rio, levou para o palácio de Faraó. Eu não sei se lá você se desequilibrou e teve raiva dos seus compatriotas e trouxe uma lei só sua para escravizar, mas eu vim assumir a responsabilidade. Eu vou àquele madeiro, eu vou pagar o mais alto preço, mas o povo daqui para frente, sacrifício nunca mais. 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo de número 18 e 19. Eis a palavra. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Versículo 19, olha lá. 19, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Deus não é Moisés, é Deus. É verdade. Reconciliando. Estava tudo sem o concílio dele, sem a aprovação dele, sem o amor dele. O povo debaixo de uma lei pesada, 613 mandamentos. Só gostava quem se beneficiava disso. Os escribas, os fariseus, os sacerdotes, os levitas, que hoje estão aí. Quem é que se beneficia com a mensagem da igreja evangélica? Os pastores, as missionárias, os missionários que viajam com o dinheiro do povo. Esse é quem se beneficia com uma mensagem de sacrifício, de pagar o preço, de dar o dízimo, de fazer campanha, de subir um monte. E o povo geme, tendo que trabalhar de sol a sol, deixar de trabalhar, deixar de ficar com a família, não pode ir a um aniversário, não pode botar uma roupa bonita, não pode cortar o cabelo, não pode usar o malte, não pode pintar a unha. E quem é que se beneficia com o resto da mensagem? O clero. E quando a gente vem a público com a autoridade de Deus, com mensagem de Deus, sabe o que eles dizem? Esse homem é um herege. Herege, porque a minha vida não anda no bolso de vocês. Herege, porque eu trabalho para me sustentar. Herege, porque eu não tenho papa na língua para falar as verdades que Deus coloca nos meus olhos, mas não é para prisioneiros que vêm aqui, é para trazer libertação na mente e no bolso também, porque fomos prisioneiros de vocês durante muitos anos. Que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando as suas transgressões. Era o que Moisés fazia. Todos, até a cruz. O mais santo dos homens era considerado pecador e transgressor pela lei. Sabe o que o profeta, um dos maiores profetas, disse? Ai de mim, que habito num povo de impuro lábios. O mais santo dos homens na cruz, até a cruz, era considerado pecador. Pecado na Bíblia eu já vou te mostrar. Não é o que os crentes falam não, tá?
Pecado na Bíblia é transgressão da lei. Ele tirou a transgressão. Ele lavou, tirou as transgressões com os seus sacrifícios. O que o sangue do touros e do bode... Você vê, o cara pediu para que quando alguém pecasse, derramasse o sangue de touro. Ele sabia que aquilo não tinha efeito nenhum, porque Deus não é louco. O que ele fez? Ofereceu um sacrifício superior. Agora você não pede mais nada, Moisés. E tem mais: os que eu purificar, eu não vou imputar transgressão. Esta é a mensagem, esta é a revelação. Sabe como é que o crente se vê? Eu me vejo um pecador. Você se vê pecador porque você está debaixo da lei. A igreja te condena. A igreja te condena até se você comer linguiça. Condena. Se comer linguiça, se for pura de porco, não pode. Miojo? Pode. Cabelo de anjo? Miojo pode. Não imputar transgressões dizia respeito aos tropeços e às cerimônias da lei judaica. A igreja evangélica tentou ocultar isso há séculos, escravizando e cegando o povo amado de Deus. 2 de Coríntios, capítulo 4, versículo 3 e 4. Olha aí. Olha a passagem. Eu nunca vi isso aí. Não, mas você falava lá na Universal, você falava assim: o diabo cegou o entendimento dos crentes. Não falava? Quem falou isso aí? É que o diabo cegou o entendimento do povo. Sabe o que aquele irmão está cego? Que o diabo cegou o entendimento dele. Não, fala a verdade. Você já ouviu falar isso? Tá. Look for me. Então para que servir a Deus? Então de que adianta servir a Deus? Se a pessoa dá dízimo, faz... Olha, a senhora já sabe, né? Chegou tarde, dormiu ontem, foi ver só para contrariar, eu tô ligado. De que me adianta servir a Deus se o diabo vem e me cega? Mais forte que Deus? O diabo é mais forte? O que é aquela irmã ali? Tá sabendo não? O diabo entrou na vida dela. Entrou duas pombagiras. Mas essa irmã não dava o dízimo? Dava. Essa irmã não fazia Santa Ceia? Fazia. Essa irmã fazia campanha? Fazia. Mas por que o diabo entrou com duas pombagiras? Pintou a unha. De vermelho. Ih, Jânio, ó. Jânio. Meu Deus, que ignorância! Então para quê? O que eu estou fazendo na igreja então? Olha lá. Mas se o nosso evangelho, disse Paulo lá à igreja de Corinto, ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Se perde aonde? No legalismo farisaico. É onde as pessoas estão perdidas, fazendo sacrifícios achando que é para Deus. Quantos sacrifícios você já ouviu dizer lá na igreja do Universal? Eu não completei o resto, não pode me processar, eu só falei Universal. Universal Pictures. Essa é boa. Quantas vezes você já ouviu falar nesses lugares que quanto mais sacrifício, melhor? Quantas vezes você ouviu dizer que Deus quer o teu sacrifício? E as pessoas, como o nosso evangelho está encoberto, disse Paulo, é para os que se perdem que está encoberto. Vírgula, e aí vem a frase. Versículo 4. Nos quais o diabo Rapaz, quando eu descobri isso aqui, eu voltei lá. Eu disse aqui, ô miséria, por que é que você a vida inteira falou que naquela passagem ali é o diabo que cegou o Deus desse século? Agora preste atenção, eu não tenho muito tempo, mas eu vou falar. Você vê que ele tira esse contexto do dia de Paulo
traz para este século aqui, século 21. Paulo está vivendo no primeiro século da era cristã. Eles trazem para este século, depois de 20 e poucos, depois de 20 séculos, eles trazem este contexto. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Ah, você crê que Jesus morreu na cruz por você? Creio. E você é pecador? O incrédulo é você. Se ele morreu na cruz por você para levar os teus pecados, como é que você se acha pecador? Quem é o incrédulo aqui, hein? Hein, neném? Neném? Hein, neném? Neném? Hein, neném? Neném? Hein? Quem é? Você. No qual o Deus deste século, do século de Paulo, tinha um Deus. Sabe quem era esse Deus? Moisés. É isso aí. Moisés. O D com Deus minúsculo ali é atribuído a juízes, a filhos de Deus, aos que governavam. E Moisés era um legislador, porque ele que trouxe a lei, foi ele que cegou o povo. Que isso, Geraldo? E você descobre essas coisas aonde? Fazendo teologia, que não iria descobrir. Fazendo parte da convenção das igrejas, que não ia descobrir. Sendo evangélica, que eu não ia descobrir nunca. 2 de Coríntios, capítulo 3, versículo 13, olha lá quem era o Deus, olha lá quem era o Deus, olha lá. E não somos como Moisés, mas não somos mesmo? Que punha véu sobre a face. O que é que Moisés fazia? Colocava um véu sobre a face dele, para que os filhos de Israel, olha a malícia de Moisés, que eu tenho falado desde o início, e algumas pessoas estão assim, esse cara está falando mal de Moisés, Moisés é o pastor presidente da nossa igreja, não fala mal contra o ungido de Deus. Moisés estragou tudo, cara. Cristo veio consertar. Deus não pediu sacrifício, foi a lei de Moisés. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentasse na terminação do que se desvanecia. O que Moisés estava pregando estava perto de acabar, porque alguns tópicos já estavam sendo anunciados em Israel. Davi disse: o sacrifício para Deus é um coração quebrantado. Nego, opa! Oséias disse: misericórdia quero, não sacrifício. O povo, opa! Esse negócio de Moisés não está legal. Moisés, na sua malícia, colocou um véu para que as pessoas não vissem que ele estava sendo desmascarado, que aquele brilho do começo, aquela segurança do começo, aquela hegemonia do começo, já estava com cara de espanto. As pessoas já não estavam acreditando tanto assim. Disse Paulo: com os olhos que ninguém viu, com ouvidos que ninguém ouviu e que nem subiu ao coração do homem, disse no versículo 14, olha lá, mas o sentido deles se embotaram. O sentido do povo ficou embotado. É o caluma. Eles já não viam direito, nem olhos viram, eles já não viam direito. Os ouvidos que não ouviam já não entendiam muito bem. Diz que os sentidos deles se botaram, pois até o dia de hoje, lá no dia de Paulo, quando fazem a leitura da lei de Moisés, a antiga aliança, olha lá o que acontece. O mesmo véu que estava em Moisés permanece, mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que tudo o que Moisés pregava em Cristo é removido. Então, com sentidos embotados, eles não entendiam que agora a vida cristã não é mais por sacrifício, não é mais pagar o preço. Só que esse tipo de mensagem não faz bem ao clero. Esse tipo de mensagem faz bem a quem quer ser livre. E um deles me disse, chama de bispo, né? A gente até respeita. Mas o senhor não tem medo das pessoas conhecerem essas verdades e a igreja ficar vazia? Depende do que você chama de igreja. A igreja, depois da cruz,
nunca mais pode ficar vazia. Elas são vidas, se tornaram habitação do Espírito do Eterno, sem mancha, sem ruga, sem mácula e sem defeito. Eu tenho medo de revelação como essa chegar até a mim, eu não reproduzir, e amanhã alguém entre nós falar: pô, nós confiamos no Senhor, que o Senhor pregava a verdade do Evangelho, descobrimos que não precisa sacrifício, o Senhor está na graça de Deus, fazendo sacrifício, matando o cordeiro todo primeiro domingo do mês, que todo primeiro domingo do mês se oferece um sacrifício aqui em cima. Aqui não, está amarrado, capeta, Satanás. Aqui não, isso é fogo estranho no altar, hein? Todo primeiro domingo fazem sacrifício na igreja, fazem ou não fazem? Fazem. Lá está o sangue do cordeiro. Sangue de cordeiro? A lei de Moisés de novo? Que suque? Que é isso? Podia ser Guruvita. Guruvita eu gosto, Guruvita eu gosto. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando faz a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado, que em Cristo é removido. 15, olha a hora, Miguel. Mas até hoje, quando é lido Deus, até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o entendimento, sobre o coração deles. Louvam com a boca, mas o coração está longe. Paulo diz: se o nosso evangelho está encoberto por Moisés, era ele que cegava as pessoas com esse véu. E hoje, quando você olha para um crente, ele tem um véuzão desse assim, ó. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve. Olha a conjugação do verbo serei. Serei. O sangue já foi derramado há 2000 anos. Ele ainda será no copinho de suco. Abençoados, quando o véu de Moisés é tirado, você realmente encontrou com Deus. Disse Paulo no versículo 16, olha lá: quando porém algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Saiu aí o véu. Saiu aí o véu. Tem Moisés aí? O que é que ficou na sua vida? Cristo. Abençoado, esta foi a obra de Deus. A obra de Deus foi esta: tirar Moisés da vida do povo. Quando eu digo Moisés, eu não digo o homem Moisés, mas aquilo que ele trouxe para obrigar o povo a chegar a Deus. Olha o que diz, pula aí, Miguel. 1 de João, capítulo 3, versículo 8. Já estou terminando, 5 minutos. Hoje é peixe ensopado. Ah, não, você vai. 1 João, capítulo 3, versículo 8. Eu gostaria até de ler dali, mas não vai dar, não. Aquele que pratica o pecado, ele procede do diabo. Aquele vermelhão não, aquele loiro de olhos azuis, meu Deus. Porque o diabo, ele vive pecando desde o princípio. Mas foi para isso que se manifestou o Filho de Deus, para o pastor destruir o quê? O quê? Não. Para que Jesus se manifestou? Para destruir as obras do diabo. Sim ou não? Sim. Ora, se existe obra do diabo, Jesus falhou?
Não, o diabo fez uma obra lá em casa. O que ele fez? Bebeu no bar da frente, quebrou tudo. Não foi o diabo, foi teu marido. Mas o diabo que entrou nele, engraçado, porque não entra no Neymar, cara. Eu fico injuriado com isso, meu Deus do céu. Eu dou um troço, eu dou um tererê. Como é que o diabo não entra no William Bonner? Entra no cara, servente de pedreiro, R$250, mora numa kitnet lá em Desgraceira, não tem água, a água do poço é saloba, o almoço hoje é aipim com aipim frito com aipim cozido. O diabo entrou na vida desse cara. Cara, mas tanta vida pro diabo entrar. O cara podia entrar na vida do Miguel agora, empresário, restaurante com coxinha. Você vê que o almoço na casa do cara é arroz, feijão e coxinha. Vai, diabo, vai lá nessa casa, Satanás. Vai destruir esse banquete, vai. As obras do diabo que ele veio destruir eram as obras da lei de Moisés. A palavra diabolos do grego é opositor. A palavra Satanás do hebraico é Hasatan, é adversário. As leis de Moisés eram contra o povo, nunca a favor. A lei de Moisés veio para escravizar. A graça veio para libertar. A lei de Moisés veio para trazer condenação e morte. A graça veio para trazer justificação e vida. Foi isso que ele foi na cruz. Ele não foi lá para um judeu morrer e chegar na Páscoa, ele virar um bebê, ou no fim do ano virar um bebê, filho de Maria, bota num presépio. Ele não veio para isso. Ele não veio trazer religiões para as pessoas abrirem placa e dizer ministério, igreja Jesus do Nazareno. Ele veio acabar com as obras da lei. Ele veio colocar fim à lei de Moisés e trazer vida e vida com abundância a cada um dos senhores. Quem recebe, diga amém. 1 de João, capítulo 3, versículo 4, olha aí, tem também, tem explicando o que é pecado, tem também, Satanás, tem não? 1 João 3, 4, Miguel, você está coisado, está com fome, cabra? Todo aquele que pratica o pecado, também transgride a lei, porque o pecado é cortar o cabelo. É sim, vai, pô, vamos lá, gente, pô, me ajuda aí a enganar o povo aí nessa mensagem aqui, vamos lá, gente, vamos lá então, vamos lá. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, não é a graça, que João é um judeu, porque o pecado é pintar a unha, usar um brinco, botar uma bermuda, comer maionese e Hellmann's. O pecado era o quê? A transgressão da lei. A humanidade toda era diante de Deus o quê? Transgressora, porque Deus pediu ou porque Moisés chegou lá embaixo e disse, olha o que Deus mandou, ó. O povo, o que Deus mandou? Que você foi sozinho lá? O que Deus falou com você sozinho lá? Que vocês vão ter que trazer pomba quando pecar, vocês vão ter que trazer um cordeiro macho, hein? Não é baitola, é um cordeiro machão, negão. Vocês olham, copiam, pega o Geraldo, tira uma foto dele assim e cria assim um machudo. É isso que ele veio fazer, mas a igreja não aceitou. Romanos capítulo 10, versículo de número 1, digita aí, Miguel, já estou acabando. Não, 10 minutos, meu amado, 10 minutos. Romanos 10, 1, Miguel, 10 minutos, meu Deus do céu. Leite de coco, hein? Leite de coco. A baiana tá ali, é leite de coco cheiro, não é? Olha lá. Irmãos,
disse Paulo lá na igreja de Roma, onde era constituída de judeus e gentios. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles, dos seus compatriotas, é para que eles sejam salvos. Salvos de quê? Desta lei que oprime, deste sacrifício de tolo. É para que eles sejam salvos. Versículo de número 2: porque ele dou testemunho de que eles têm até zelo por Deus, eles só não têm entendimento. Cuida direitinho. Você vê, o coral é aquela coisa legal, até a mosca quando passa e faz assim, ó, tudo bonitinho, legal, coralzinho, gravatinha, legal, todo mundo organizado, todo mundo coisadinho aqui assim, mas não tem entendimento. O Senhor é o meu pastor, Ele morreu por mim. Ih, perdi minha salvação ontem, ó. Porque fui cortar o cabelo, que foi... Essas coisas, eu não vou nem mais falar de cortar cabelo, arruma outra coisa aí, porque fui arrumar um outro namorado, arruma outra coisa. Cortar cabelo já tá até careca. Comeu carne de porco, mas carne de porco pode. Carne de porco. Chouriço com farinha pode. Porque lhe dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Versículo 3: porquanto, desconhecendo a justiça de Deus. Você sabe o que estava acontecendo lá na cruz? Deus fazendo justiça por aqueles que se deixaram enganar pela lei. E os crentes hoje todos debaixo da lei. Não, quanto mais sacrifício melhor, eu tenho que pagar o meu preço. Eu tenho que pagar o preço. Abraão pela fé pagou o preço. Pagou. Ele sacrificou o filho dele. Abraão é nosso pai na fé. O meu é Cristo. Paulo, quando disse assim, Abraão é o pai da fé, Paulo estava se referindo a Abraão como judeus e ele da descendência de Abraão como judeu. Mas quando ele volta para os gentios, sabe o que ele diz? Olhai para Abraão, o autor e o consumador da tua fé. Foi isso? Foi o quê? Olhai para quem? Para Cristo. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, ele não se sujeitava a que vem de Deus. 4, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. E quem crê aqui, diga glória a Deus. É o fim de Moisés entre nós. Só dízimo, só sacrifício, só pagar o preço, chega de cordeiro em forma de sangue, de kisuke, só o fim da lei é Cristo! Digam glória a Deus! Romanos capítulo 8, versículo 1, já vou terminar. Romanos, qualquer hora eu dou um troço aqui, meu amado. Ainda bem que Jesus ressuscita morto, meu amado. Se eu cair aqui... Oi. Lá tem peixe ensopado, tu vai. Alizinho. Tá fechamento. Come pouco. Tem pirão. Agora. E antes? E antes era um ministério de condenação e morte. Até um cabrito que se tocasse no monte tinha que ser apedrejado. E agora? Agora é Cristo, meu irmão. Agora não é mérito de homem, agora não é o meu sacrifício, não é o meu pagar o preço, agora não é lavar nas águas, é ser lavado no sacrifício dele. Agora, disse Paulo com ousadia, chega, o fim da lei é Cristo, agora nenhuma condenação há para os que estão em Moisés. Se tiver em Moisés, tem condenação. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Oh, Senhor, Moisés disse, sempre Moisés, nunca Deus. Passe a ler a Bíblia com essa ótica. Nunca você vai ler, Deus disse que essa mulher tinha que ser apedrejada. Ele não seria o Deus de amor. Se Deus fosse condenar alguém por adultério, o Rio de Janeiro iria feder.
Iria ser Sodomas e Gomorras. Esse não é o Deus. Isso era Moisés. Quer ver? Olha, Miguel, deixa a parada aí. Eu tenho 3 minutos ainda, Miguel. Marcos capítulo 1, versículo 44. Digita para mim aí, Miguel. Eu te dou um pouco de peixe. Digita aí, Miguel. Marcos capítulo 1, versículo 44. Bota o 43. Comprei muito peixe, cara. Comprei 6 sardinhas. Calma. Fazendo-lhe então veemente advertência, Jesus tinha operado lá um milagre pela fé de alguém. Você sabe que quando Jesus curava, ele dizia: a tua fé te curou. Ele não disse: eu curei porque eu sou filho de Deus. Ele dizia a alguém: mulher, cônscio de que alguém... Gostou da palavra cônscio? Cônscio de que alguém lhe tocou, ele disse: de mim saiu virtude. A mulher não podia tocar nele porque a lei proibia. Ele disse: mulher, vai em paz, a tua fé te salvou. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu. Versículo 44. E lhe disse: olha, não digas nada a ninguém. E a máfia formada, olha lá o que a lei, olha a máfia da lei. Mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Deus determinou. Aí depois sabe o que eles dizem? Geraldo, você prega umas coisas estranhas. Eu prego com os olhos iluminados. Deus não pediu nada por ter purificado a ninguém, senão seria base de troca. Então Deus cura uma pessoa e a pessoa leva uma oferta. Aqui poderia ser uma pomba, aqui poderia ser um cordeiro, ou um cabrito, ou porco. Porco não, porco Deus não queria. Deus, Moisés, porco não. Antíoco Epifânio entrou no templo lá, matou porco em cima do templo, foi considerado imundo pelos judeus. Aí porco eles não queriam. Deus já mudou os animais. Você está vendo que era Moisés? Não tem nada a ver com Deus. Vai, mostra-te o que Moisés determinou para servir de testemunha ao povo. E Deus está interessado com isso. Não sabe a mão direita o que faz a esquerda. Então eu fui curado, agora Moisés mandou eu ir. E o povo aceitou isso. Até que Cristo veio, se revestiu e foi lá e acabou. Chega de honras e glórias para homens. Chega de escravizar vidas. O menor entre vocês será maior no reino dos céus. Não há espaço mais para essas coisas. Essa que é a verdade. Nós estávamos aonde, Miguel? Pelo amor de Deus e tudo que agora você me coisou. Romanos capítulo de número 8, Miguel. Tô ligado, eu tô na unção, Miguel. Aqui não. Terra! Agora, graças a Deus. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Por quê? Porque você deu a sua oferta. Porque você pagou o preço. Porque você cumpriu a lei direitinho. Porque você deu o dízimo anual. Não é nada disso. Não há nenhuma condenação sobre a tua vida. Versículo de número 2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei, do pecado e da morte. Esta era a lei de Moisés, que é a lei do Espírito da vida em Cristo libertou a vida de todos nós. Mas eu não aceito, meu pastor nunca pregou isso lá. Domingo que vem nós vamos sim, Santa Ceia do Senhor. Vou cantar o inário número 39. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados carregados por Jesus. Se você viu os pecados carregados, para que é então que você se vê pecador? Você canta que foi carregado e você traz de novo, me dá esse pecado de volta aqui. Você tem alguma coisa para me puxar aqui nessa desgraça? Para me pegar esse pecado? Me dá esse pecado aqui, me dá.
de volta. Eu quero ser um pecador. Todo mundo tem que me ver que eu sou um pecador. Eu não sou um pecador. Eu sou alguém que a lei do Espírito de vida em Cristo me livrou de Moisés. Amém. Eu pertenço a Cristo. Eu vivo por Ele, para Ele e por meio dEle. Versículo de número... tu quer crer? O que é isso aí, Miguel? Miguel, Deus falou contigo aí, varão! Ô, glória! Vamos dar um lindo aplauso pela vida do Miguel. Deus falou com Miguel. Terra! Isso é que é falar em línguas, hein? Poder, testificou em Deus purinho, Miguel. Miguel, sabia que você fazendo isso, você vai para o céu, Miguel? Oi! Porque nada falei aos vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos e sacrifícios. Uau! Miguel desgraçado, Moisés vai te pegar, cara. Aí sabe o que Moisés disse? Deus mandou dar sacrifício. Olha o que Deus já vinha alertando o povo, hein? Gostei, Miguel, será que tu é aquele cordeiro, Miguel? Porque nada falei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocausto e de sacrifícios. Mas Moisés disse, traga um sacrifício, oferece o bezerro. Jesus foi lá, curou e disse, olha, não fala nada com ninguém. Eu vou fazer a obra, eu vou desbancar Moisés. O Criador não quer sacrifício de vocês. O Criador quer que vocês o conheçam. Misericórdia quero e não sacrifício. Eu quero terminar com duas passagens, Miguel. Miguel, gostei disso aí, Miguel. Pô, tu é lindo, Miguel. Mentira pode, né, Miguel? Eu quero ler João 6:37, porque é preciso você entender que Deus não quer o teu mal, Deus não quer o teu sacrifício, Deus não quer você religioso. Não, eu sou da Assembleia de Deus e lá nossa doutrina é assim. Tem problema, pode ficar, pode usar, isso aí. Pode deixar de viver a sua vida, vai vivendo assim, triste. Vai buscar Deus lá na igreja, vai fazer sacrifício semana que vem, dá o seu dízimo, dá todo o seu dinheiro, vai lá. Ó, fim do ano agora o pastor vai trocar de carro, tá? Vai lá. Você sabia que ele tem um plano de saúde da Golden Cross? Sabia? Não, que do SUS. Do SUS quem tem? Do SUS, eu tenho do SUS. Do SUS quem tem é quem dá dinheiro a ele, do suspiro. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá. Chega de distância, chega de separação, chega de alma que pecar morrerá. Isso era Moisés. Chega de o vosso pecado, as vossas transgressões fazem separações entre vocês e o meu Deus. Chega de condenação de denirrice. Eu vou à cruz, eu vou preparar lugar, dizia a voz divina. Eu vou preparar lugar, e todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, nem cortando o cabelo não, muda esse negócio de cabelo, Geraldo, puxa vida, cara, o que vem a mim, nem bebendo um golo, eu o lançarei fora. Recebe isso aí? Que coisa maravilhosa! Ele não é mau, ele não solta a mão, ele não pune, ele não apedreja, ele não manda para o inferno. Isto era Moisés,
Isto são os pastores na igreja, isto é a teologia da igreja evangélica, que precisa de ver você com medo para dominar a sua vida, se mandar na sua forma de vestir, se mandar na forma que você tem que dar, por obrigação da lei de Moisés. O filho pródigo conta essa história de bondade, e eu quero ler com você, antes do versículo final, a história do filho pródigo resumida, e o versículo final para você. Lucas capítulo 15, versículo 17. Então, caindo em si, aqui eu estou resumindo a história, diz que o pai tinha 2 filhos, o mais moço dele, pela liberdade, é assim que a graça age, o cara na liberdade, ele quer experimentar, né, cara? Ah, eu não perco a salvação, não? Não, vou andar de trem fantasma, chega lá dentro e encontra com Henri Cristo. Deus me livre, no trem fantasma Henri Cristo. E aí, então, ele quer experimentar o mundo, a vida, ele chuta o balde. Infelizmente a graça é assim, o cara descobre que não tem condenação, já sabe que conhece tudo, e daqui a pouco a natureza carnal lhe arma armadilhas, e é o que aconteceu com esse jovem. Depois de conhecer, vivia debaixo da lei, diz que ele tem 2 filhos, o mais novo é representado pela graça, o mais velho lá é a lei, duro, sisudo. Tu nunca me deste um cabrito para me festejar com os meus amigos. O pai disse, tudo que é meu é teu, mas você é rígido demais, você se cobra demais, você quer ser certinho demais, você vê demônio até num copo de vinho, mas você não vê santidade quando ataca o seu próximo. Então você não me vê liberal, você me vê como um Deus castigador, um pai com 2 visões. O mais velho vê o pai mal, os evangélicos vê Deus como? Deus me livre. O que? É ruim, hein? Separei do meu marido, casei com ele, eu tinha 20 anos, um homem bom para mim, eu com 17 anos, 1 ano de casado ele morreu. Eu sou missionária, estou viúva até hoje, sobre a bênção de Deus. A última chuva levou meu barraco inteiro. Quando eu vou para o hospital, não tem ninguém para me levar. Viúva, né? Sobre a bênção de Deus. Está lá na Bíblia, né? Está lá na Bíblia. É claro que alguns casamentos Deus dá escape mesmo, porque tem cada homem aí, cada bagulho, meu irmão. Deus me livre. A minha disse para mim, ó, se você não se ajeitar, negão, tu vai ficar na pista aí, hein? Eu disse, é ruim, faço macumba pra tu, vai. É ruim, hein? E diz que depois dele sair, experimentar tudo isso, gastar dinheiro com as meretrizes, gastar a bênção de Deus, ir pro baile, ir fazer quadradinho de 8, fumar um pó, cheirar um crack, diz que depois de tudo isso, ele cai em si. Mas e agora? Caiu em si, mas e agora? Se eu voltar para a igreja, eu vou ficar de disciplina. Se eu pedir perdão à igreja, o pastor vai me colocar aqui na frente, vai me expor a todo mundo. Eu gosto de tocar, não vou poder tocar porque o pastor diz que aquilo lá é ungido de Deus. Eu vou, caindo em si, eu vou para onde? Se a imagem que eu tenho de Deus é de um Deus carrasco e eu sirvo pela lei, a primeira coisa que se faz quando entra na igreja é ser apedrejado. É a lei? É ou não é? É. Eu sei, porque quando eu me desviei, que eu entrei na igreja, ele aí, ó, não viu não? Viu não? Bebeu toda, estava pelado, nu, com a mão no bolso. Irmã, que é isso? Pois é ele aí, ó. E a cada passada, tararam, os olhos condenatórios, queima ele, Jesus, queima Satanás no inferno, tira, negão.
Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura? Ih, Miguel! Ih, Miguel! É o Xiremandecá, Miguel! Ih, Miguel! Ih, Miguel! Pô, você estava tão direitinho. Olha. Sabe que esse cair aqui é a hora que a graça começa a trabalhar na mente do cara. O cara diz, rapaz, não é que é uma verdade mesmo? Quantas pessoas lá no Sarapuí tem pão com fartura? Olha o povo tudo alegre, sem condenação, todo mundo com a saúde equilibrada, receberam alta do manicômio. Receberam alta. Quantas pessoas felizes. A reunião é descontraída, não tem aquele peso. Porque eu entrava numa reunião, meu irmão, não é brincadeira não, mas eu saía com os 4 satanás pendurados, meu irmão. Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? 18. Passou da hora, Miguel. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. 19. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. 20. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, meteu o cajado, botou no banco da vice. E se é na lei? E se é em Moisés? Se é em Moisés é assim, 2 minutos, não vou, já passamos da hora. Se é em Moisés é assim, a irmã quer voltar? A irmã sabe, né? A irmã vai ficar de disciplina, vai perder o cargo, não vai ser mais secretária, e a irmã está afastada 2 anos. Cadê os dízimos dos 2 anos? Não, mas é porque, não tem porquê. Então não vai nem diante da igreja pedir perdão se não trouxer os 24 meses corrigido que nós temos secretário na igreja aqui da Receita Federal, desgraça. Meu Deus. Teve nem tempo de Moisés chegar. Graça pura na vida do homem. E quando ele vinha de longe, tremendo ainda, quando ele olhou, lá atrás os empregados e o filho mais velho, ó, queima ele, solta a mão, terra, é hoje o culto vai pegar fogo, o desviado está na área. O pai pegou ele assim, gostoso. Sabe, quando você está assim triste, assim, que você sente aquela presença gloriosa, só você na tua intimidade com o pai, aquele consolo, aquele conforto. Quando você às vezes está lá na cozinha, mexendo assim, você sente aquela coisa assim, cara, sem esperança nenhuma, Deus falando com você por você mesmo, às vezes é na máquina, às vezes no chuveiro, tomando banho, fazendo as suas necessidades, o Espírito do Pai vem e te abraça, ele vem, você é meu, da palma da minha mão ninguém te arrebata. Moisés te fez muito mal, condenação e morte, dedo em riste, você se cobrou demais, você queria ser santo demais, mas a minha graça te basta. Amém. Diz o versículo de número 21, e o filho lhe disse: Pai, eu pequei contra o céu e diante de ti, cheio de condenação, já não sou digno de ser chamado teu filho. 22, o pai porém disse a seus servos: trazei depressa a melhor. Foi o que ele me vestiu. Depois de sofrer na mão desses carrascos, desses lobos devoradores, de me arrancarem a unha, tomarem o meu dinheiro e a minha dignidade, me humilhando, me botando de castigo, se metendo na minha forma de vestir, quando eu retornei pela graça, o Pai me deu o melhor. Receba o melhor, receba de Deus.
nunca mais eu sofri, julgado e perseguido por eles, mas inocentado e justificado pela graça de Cristo. Hoje, eu não estou nem aí porque eles vão falar. Hoje, aí, tem algum pastor aí? 4, aí. Beijinho no ombro para vocês. A graça dele me basta. Amém. Romanos capítulo 6, versículo 14, para terminar. Meu tecladista está aí. Vamos lá. Vem aí. Porque o pecado, e vocês aprenderam que o pecado é não terá domínio sobre vós, pois vocês não estão debaixo da lei, vocês estão debaixo da graça. Amém. Vamos dar um lindo aplauso ao Senhor. Nenhuma condenação? Vamos. Ele vai tocar uma canção, depois tu fecha. Desculpa não ter avisado. Não. Vamos. Pode encerrar, amor. Pode encerrar. Hoje é peixe.